Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por estar aqui nesta manhã, crendo na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor sobre as nossas vidas. Cobre-nos com o teu sangue. Nos dá o entendimento, Pai, que necessitamos para esses dias, para o que está sendo proposto às nossas vidas, para que cumpramos cabalmente o que está no teu coração. Que não resistamos ao teu espírito, que não recalcitremos contra os aguilhões, que não contendamos com o Senhor, que não entremos em lugares aonde verdadeiramente seremos resistidos por Ti, Pai, em nome de Jesus. Quem contendeu com Deus e teve paz, Sim, meu que Deus. nós tenhamos sabedoria para não contender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Há uma guerra estabelecida já dentro de nós, porque nós temos a tendência de recalcitrar contra os aguilhões, de contendermos com Deus, de não querermos, de resistirmos à palavra. Então, tudo isso tem consequência. Então, o recalcitrar contra os aguilhões, nós temos falado, e eu que trabalhei um tempinho na parte de açougue, essas coisas, quando você vai numa fazenda, num sítio, buscar o gado, e ele resiste para entrar no caminhão para você transportar. Então tem aqueles ferros com uma lança na ponta, onde é um aguilhão que você vai ter que dar uma cutucadinha no boi para ele entender que ele tem que entrar naquele caminhão. E aquilo ali não é nada gostoso, só de você imaginar. Então, quando a gente recalcitra contra os aguilhões, quando a gente dá de frente, quando a gente bate com isso, você vai se machucar, porque Deus ele vai precisar colocar a gente no trilho e você fica recalcitrando, eu fico recalcitrando, dando contra, contendendo com Deus. E a palavra de Deus fala: quem que vai contender com Deus e ter paz? Ah, pastor, eu não estou em paz. Dá uma checada se você não está contendendo com Deus. E às vezes a gente fala assim: não, mas eu não estou contendendo com Deus. Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu oferto. Eu não contendo com Ele. Mas há um leque de opções muito mais aberto, com muito mais vertentes que nós podemos contender com Deus. Nós podemos, nós podemos ir à igreja, ler a Bíblia, dizimar, ofertar, estar com a nossa vida encaixada e não querer morrer, não querer abrir mão de certas coisas que nós temos, onde nós ficamos paralisados naquele ambiente e estamos ali contendendo com Deus e a paz vai embora. Então, dá uma checada na sua vida, precisa dar uma checada na minha vida, para que nós entendamos aí em que lugar nós estamos realmente fluindo em Deus, para que nós tenhamos paz. Ontem nós estávamos lendo Gênesis capítulo 29, nós paramos no versículo 30. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no versículo 31 do capítulo 29 de Gênesis, que nós vamos ler mais um pouquinho aqui a respeito dessas mulheres aqui, Lia e Raquel. Gênesis capítulo 29, 31. Vai falar assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Essa mulher ela faz uma rota dentro dentro das machucaduras e da razão que ela tinha. É muito perigoso no relacionamento o fato de termos razão. Então, nós estamos falando aqui da restauração da identidade da mulher ser curada,
de estar realmente livre das regências que a própria situação ou a própria palavra impõe sobre a mulher, e ela vai precisar, então, descobrir uma rota, um lugar em Deus para ela estar livre disso e ela viver em paz, independente de instituições, de homens, de liderança, de qualquer coisa. Só que a razão é um impeditivo para isso, porque a razão faz com que nós nos manifestemos de acordo com aquilo que nós queremos de justiça, aquilo que nós queremos, às vezes, de que se estabeleça aquilo que nós fomos injustiçados, nós passamos por problema. Então, Lia, ela foi exposta ao ridículo. Lia, ela foi levada a um ambiente onde o pai dela, que tinha que protegê-la, tinha que falar com ela, tinha que ter feito uma reunião, porque Labão ele não se importava com nada nem com ninguém, a não ser com ele e os seus lucros. Então ele não avisa Jacó, ele não avisa Raquel, ele não avisa Lia, ele não avisa ninguém. Ele deixa o negócio correr. Ele teve 7 anos para reparar essa besteira que ele fez, de foi concordar com Jacó de dar Raquel depois de 7 anos de trabalho. De repente, na precipitação, até na ganância dele de tê-lo ali trabalhando, ele poderia ter feito isso. Mas ele teve 7 anos para chegar até a família, fazer uma reunião, falar como nós vamos acertar isso. O pai errou. Eu errei. Eu prometi Raquel para você, Jacó, mas a nossa cultura não permite isso. Primeiro casas a mais velha, e a mais velha é Lia. Então eu tenho uma proposta, nós temos uma saída para isso. Você vai cumprir os seus 7 anos, você vai casar com Lia. Depois, passada a semana de Lia, eu te dou Raquel por mais 7 anos de trabalho. E ele teria acertado isso. Lia teria ido se deitar com Jacó, porque Jacó sabia que depois de 7 dias ele ia se deitar com Raquel. E Jacó então teria se relacionado com Lia. E Labão teria evitado toda essa atmosfera, toda essa frequência de injustiças, de machucaduras e de tantas coisas que cercaram essas mulheres. E também Jacó. Só que ele não tem essa leitura, porque o egoísmo dele, a ganância dele, faz com que ele olhe só para ele. Então ele não pensa nisso. Então você precisa entender, eu preciso entender que aquele que muitas vezes era para nos proteger, ele está tão cegado pelas suas próprias conquistas, por aquilo que ele quer para ele, que você é só um instrumento. Você foi só um instrumento na mão do teu pai, que era para te proteger, mas você era só uma fonte de lucro. E por isso que você não entende certas coisas, por isso que eu não entendo certas coisas. Mas por que que meu pai me expunha a isso? Por que que meu pai fazia isso comigo? Ah, porque ele queria me ensinar, porque ele queria fazer que eu fosse homem, que eu fosse mulher, que eu fosse responsável. Mas lá no fundo, as nossas machucaduras vêm da onde? De lugares de abuso, aonde aquele que era para proteger nos coloca em lugares de risco, nos coloca em lugares de exposição, de ridículo, aonde você passa por situações como Lia, Jacó e Raquel passaram pela irresponsabilidade, pela ganância e pela falta de entendimento de um pai que poderia ter contornado isso. Poderia, se ele fosse um homem sensato, ter trazido uma realidade diferente. Mas agora Lia está extremamente machucada. Raquel também está machucada. Jacó também está machucado. Então nós temos um quadro de pessoas, de duas esposas com o marido, todos feridos por uma referência de paternidade. Porque Labão também se tornara pai, uma representação de pai para Jacó. A mãe de Jacó, Rebeca, pega ele depois que fez toda aquela barbaridade lá com Esaú e toda aquela história que você sabe, e ela fala para ele, vai lá, fica com o meu irmão. O que que ela entendia? O que que ela estava buscando? Um lugar de proteção para aquele filho que estava ameaçado de morte dentro da própria casa, pelas consequências daquilo que eles fizeram, mas ela pega, ela tenta levar Jacó num lugar de proteção. Então ela manda para casa do irmão, o lugar mais seguro que na cabeça dela tinha. O meu irmão vai cuidar do meu filho, é o tio dele. E chega lá, o que que o irmão faz? Ele coloca esse filho
num lugar de exposição também, de ridículo também, numa pressão muito grande no meio de duas mulheres e no meio daquela situação toda que Labão os expôs. E aí nós temos essa mulher aqui que ela começa então nesse ambiente de ferida, de machucadura, de exposição, mas ela tem razão. E aí ela é pega. Porque Deus se levanta para honrar ela. Porque está escrito aqui que não foi o homem que mudou a situação dela, mas vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Então, nesse ambiente que você está passando de vergonha e que você tem razão, veja o que Deus está fazendo a teu favor, não o que os homens fizeram. Mas ela é visitada pela presença e pela manifestação e pelo amor de Deus e continua fluindo de acordo com as machucaduras, as decepções e as razões daquilo que o pai fez e que a vida trouxe para ela, ou a morte trouxe para ela. Então nós precisamos entender, para sairmos de lugares de cativeiro e de dor, nós precisamos abrir mão da razão e precisamos receber a visitação de Deus, apesar das nossas dores. Pastor, mas estava doendo. Como está doendo para você e para mim muitas vezes. Mas quem está te visitando? O Senhor visitou porque via que ela era desprezada. O Senhor vai te visitar nesse momento, porque ele não folga com a injustiça. Ele não tem prazer na injustiça. Ele não tem prazer nisso que aconteceu com Lia. E vendo que ela era desprezada pelo marido, depois de tudo que o pai ainda fez com ela, ele entra com providência e faz com que ela seja fecunda. E ele esperava que ela tivesse atitudes coerentes com a visitação dele. O problema é que nós somos visitados por Deus e continuamos a ter atitudes coerentes com as machucaduras, as decepções e as razões. Então, cuidado com a tua razão. Ela pode atrapalhar todo o processo. Cuidado em ambientes que você tem razão. Não, mas o meu marido está assim, mas eu tenho razão. Cuidado, porque Deus pode estar te visitando para te dar uma graça sobrenatural, para você manifestar o amor de Deus, para você andar a segunda milha, para você dar a capa, para você dar a outra face, e você e eu estamos presos na razão e perdemos a visitação do Pai. Perdemos a visitação de Deus, perdemos a visitação do milagre. Começamos a produzir, mas buscando a restauração daquele ambiente que estamos feridos. Deus não está te dando um filho para você ser restituída agora desse ambiente que você foi ferido. Deus está te dando um filho para você firmar a tua aliança com ele e andar num lugar mais alto, apesar da razão, das dores, das injustiças, porque você vai passar. É para isso que Deus estava dando filhos para Lia, para ela subir. Deus estava chamando ela, Lia, sobe. Saia desse ambiente aonde os homens te feriram. Saia desse ambiente onde o teu marido te despreza. Saia desse ambiente onde Raquel te olha enfurecida. Saia desse ambiente onde as pessoas tiram sarro de você. Saia desse ambiente onde as pessoas olham e falam assim: você sabe muito bem que Jacó estava lá, manifestando tudo que ele manifestou, mas não era para você. Você sabe muito bem que Jacó estava lá gemendo de prazer, mas com Raquel, não era com você. Você sabe muito bem que ele falou que teve um prazer enorme naquela relação, mas que não era com você. Então é o que pode estar acontecendo com a tua vida. As pessoas estão apontando o dedo e falando assim: você sabe muito bem que aconteceu isso, mas não era por você. Você sabe muito bem, você sabe muito bem, você sabe muito bem. Isso vai te entulhando, te entulhando, te entulhando, e você não vê a hora de ter alguma coisa para você esfregar na cara da pessoa. E Lia, então, quando ela é engravida, ela fala: chegou a hora de eu esfregar isso na cara das pessoas, porque eu tenho razão, porque Deus me visitou, porque Deus fez uma aliança comigo, porque Deus me fez fecunda, e agora meu marido vai me amar. E ela ficou fluindo nessa alma fragmentada, nessa alma machucada e nessa regência da Lia que tinha razão. Então, cuidado, porque depois das feridas que você vai receber e eu vou receber, ainda se levantarão os acusadores. Ainda se levantarão as pessoas para relembrar as nossas feridas. Aquela noite de Lia, aquela noite fatídica, aquela noite que foi uma catástrofe na vida dela, não parou ali. Ela tinha uma memória e ela tinha também acusadores.
Ela tinha também pessoas que faziam aquilo. E ela tinha o próprio Jacó ratificando que aquela noite para ele não representou nada, porque ele fugia dela. Ela tinha o próprio marido falando, ó, realmente, quando eu fiquei sabendo que era você, eu me decepcionei. Realmente, tudo que aconteceu ali para mim era Raquel, mas quando eu fiquei sabendo que era você, para mim não me interessou. E ela era então desprezada. Imagina a dor, a profundidade da dor dessa mulher, que faz com que ela tenha razão. Então, a profundidade das nossas dores vão trazer para nós um ambiente de razão. E nós vamos começar a nos movimentar na razão. E isso vai atrapalhar todo o nosso processo em Deus. Isso vai fazer com que nós não alcancemos aquilo que realmente tem preparado para nós. Porque eu escrevi assim: algo muito corrosivo no casamento é a razão. Quando temos razão, ficamos duros e inflexíveis. Dificilmente manifestamos o céu, porque paramos na atmosfera terrena e da alma não conquistada. Lia tinha razão e colocou para funcionar suas dores, justificadas na razão. Nudez, armas. O que ela fez com as coisas que chegou na mão dela? Ela pegava, então, o que nós temos falado da nudez? Estavam nus e não se envergonhavam. Está lá em Gênesis, para Adão e Eva. Mas hoje nós temos aprendido o quê? Que a nudez pode se transformar numa arma. Então isso que você tem arquivado na tua memória, guardadinho num armário, da nudez do seu marido, da sua esposa, é uma arma que você fez através da nudez. Não, ele falou isso para mim, eu vou guardar. E você faz uma faca, você faz um punhal, você faz uma espada, um revólver. Essa nudez você precisa jogar fora. Essa arma você precisa jogar. Pastor, mas eu tenho razão, ele me xingou. Ele me prometeu e não cumpriu, ele falou que ia levar, não levou, ele falou que ia comprar, não comprou. Pastor, eu tenho razão. Joga fora isso, por mais que te doa, porque fluir de acordo com a tua razão vai te machucar mais ainda. Dar voz à razão vai trazer mais machucaduras ainda, porque Lia, dando voz à razão, ela falava assim: agora o meu marido vai me amar. Quando ela apresentou aquele filho e ele não amando, a razão fez com que ela se machucasse mais ainda. Entenda que esse ambiente de razão que você está fluindo não te levará a lugar nenhum. Deus está te convidando, abra mão da razão. Deixa eu te visitar, flua de acordo com aquilo que eu estou gerando e utilize bem esse filho para glorificar o meu nome, para você estar blindada. Deus queria blindar as emoções, os sentimentos, a alma, a mente de Lia. Era para ficar descansada no Senhor. Eu tenho um filho. O que vai acontecer daqui para frente não é com ela. Não use o que Deus gerar em você para esfregar na cara de ninguém. Não é para isso que Deus está te dando isso. Não use aquilo que você tem de revelação, de entendimento, de graça, de amor, nada que Deus te der, fala agora, eu esfrego na cara de Raquel, mostro para Jacó e ele vai me amar. Não vai dar certo. Essa não é uma estratégia do céu. Não foi para isso que Deus te deu um filho. Não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. Não foi para isso que Deus te deu um cargo na igreja. Não foi para isso que Deus te deu um cargo nessa empresa. Não foi para isso que Deus te deu essa revelação no teu casamento. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso. Isso que Deus te deu é para te guardar. Fica quieta nisso daí. Receba o amor de Deus através daquilo que Ele está gerando em você. Porque você não tinha possibilidade. Porque se Ele fê-la fecunda, provavelmente ela também não tinha possibilidade nenhuma de gerar. Ela era estéril. Então, ele fez com que ela gerasse. Ele visitou aquela mulher. E ele falou para ela: Lia, ainda que o homem te despreze, ainda que teu pai te abandonou, ainda que o teu marido não te ame, descanse no meu amor. Descanse na minha proteção. Descanse naquilo que eu vou permitir que seja gerado em você. E use isso para glorificar o meu nome, para você ficar descansada no meu amor e blindada para que essas coisas não te firam mais. Deus estava querendo sarar Lia de um ambiente de machucadura e fazer com que ela andasse sarada. Mas ela continua machucada, apesar da visitação de Deus, que é o que pode estar acontecendo comigo e com você. Nós podemos continuar a andar machucados, porque não estamos entendendo, não estamos tendo a revelação, o que eu faço com esse filho? Deus só pode ter me dado esse filho
para que eu mostre que eu tenho razão e que eu sou melhor que Raquel e que eu sou a mãe do filho de Jacó. Não tem outra alternativa, tem. Você vai precisar descobrir por que você está nesse cargo. Você vai precisar descobrir por que você está nessa empresa. Você vai precisar descobrir por que você é uma peça fundamental nesse relacionamento. Você vai precisar descobrir, você vai precisar descobrir, você vai descobrir, porque o natural, o que você consegue entender naturalmente, um filho, Raquel, ó, eu tenho, você não tem, Jacó está aqui e me ama. Esse é o natural, mas não deu certo. Então não era isso, não foi para isso que Deus deu esse filho para Lia. E não foi para isso que Deus está te dando isso que está no teu braço. É teu, você gerou, é genuíno, é uma visitação, mas não é de Deus, então é de Deus. Mas não é para usar como você está querendo usar. Sim. O filho era de Deus. Quem permitiu que ela tivesse o filho, que visitou ela para ter filho, foi Deus. Agora, o que ela fez com a bênção conquistada foi o problema dela. Porque ela andava num ambiente de ferida. Ela não se deixou ser fecundada por Deus, ela só foi fecundada pelo homem. Ela só gerou uma criança natural. Ela não gera para o céu, ela gera para a terra. Ela só isso. Mas Deus também estava querendo gerar algo com ela junto com esse filho. Lia, receba a visitação, receba a semente do teu marido, gere um filho que vai chorar no teu braço. Lia, receba a semente do Senhor teu Deus e gere um filho que vai te proteger. Gere algo que vai fazer aliança com você, para te guardar desse caminho tão tenebroso de dor, de injustiça, de exposição e de tudo que você passou. E ela não entende isso. Então, você está disposta a dar outra face, a andar outra milha? Só os lúcidos e os santos conseguem frutificar favoráveis a Cristo em circunstâncias de machucadura que temos razão. Ontem a pastora estava falando a respeito da mulher santa e do homem santo santificar e da lucidez, que o apóstolo falava para ela assim, você é a lúcida do relacionamento. Só que depois eu fiquei pensando nisso ontem à tarde, agora de manhã, escrevi algumas coisas, que às vezes nós estamos enganados nesse processo. Porque quando nós ouvimos isso, talvez hoje você fale assim, eu sou a lúcida do casamento. Mas o que é ser a lúcida do casamento? Eu sou a santa do casamento. Mas o que? Você sabe o que é isso? Você sabe os desdobramentos de uma lucidez? Você sabe os dobramentos de uma mulher, os desdobramentos de uma mulher santa? O que ela tem que fluir para poder santificar esse marido? Pastor, eu vou na igreja todo domingo. Excelente, mas não é o suficiente. Eu leio a Bíblia 2 vezes por semana. Tá bom, mas não é o suficiente. Não é isso que Deus está falando. Mulher santa, não, porque eu vou no culto, ele não vai, então eu sou uma mulher santa. Eu estou separada para aquele negócio ali e eu estou na frente dele. Você está na frente dele porque você vai no culto, ele não vai. Mas você pode estar muito longe daquilo que é esse santa que Deus está falando, para que você, então, tenha possibilidade de passar algo para o teu marido. Porque aqui está falando, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. E se uma mulher tem um marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio pela esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Caso contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então aqui, porque o marido incrédulo é santificado no convívio pela esposa. Vamos ver aqui santificado. Tornar ou reconhecer, ou ser venerável ou sagrado. Separar das coisas profanas e dedicar-se a Deus. Consagrar coisas a Deus, dedicar pessoas a Deus, purificar, limpar externamente, purificar por expiação, livre da culpa do pecado. Purificar internamente pela renovação da alma. No contexto bíblico, a santificação é um processo contínuo pelo qual os crentes são separados do pecado e consagrados a Deus. Envolve ser purificado, dedicado e transformado, tanto exteriormente quanto interiormente. A santificação não é apenas um ato externo, ir ao culto ou fazer uma oração bonita ou ler a Bíblia uma vez por semana, mas estou compondo algo a mais aqui, né? Mas também uma obra interna do Espírito Santo na vida do cristão, resultando em uma vida que reflete a santidade de Deus. E aí, de repente, você pode estar pensando assim, eu sou santa porque eu vou
um domingo por semana, uma vez por semana na igreja, ou duas. E o meu marido não vai nenhuma. Nem convertido ele é. Ou aceitou Jesus, mas está parado. Então eu sou santa. Eu estou lúcida porque eu vou uma vez por semana no culto, e porque eu leio a Bíblia, e porque eu entro no Oséias de manhã. E você pode estar totalmente enganada. E aí você pensa que você vai santificar o teu marido no convívio e você está só contaminando ele por causa do teu convívio equivocado dentro daquilo que você pensa que é ser santa e lúcida. Então, mulher santa santifica o marido. Mas você está santa? A lúcida do relacionamento é você. Mas você está lúcida? Lúcida. Qual palavra você tem para o seu casamento? Se você tiver lúcida, você tem que ter uma palavra para o seu casamento. Você tem uma palavra? Ah, pastor, não tem. Então você não está lúcida. Qual rota profética você tem para percorrer? Lúcida. Porque eu estou falando da minha lúcida. Agora eu vou ter que dar honra para quem tem honra. Porque o apóstolo falava assim para ela: você é a lúcida. Só que ela tinha uma palavra, ela tinha uma rota profética. Quais adversários você tem para enfrentar? Ela sabia os adversários para enfrentar. Por onde seu casamento é saqueado? Ela tinha esse entendimento. E quais são as vulnerabilidades do seu marido? E a sua? Ela também tinha esse entendimento. Então ela estava lúcida. Entendeu? Então a pastora Fátima não é o modelo de perfeição. Cristo é. Mas aquilo que Cristo deu para ela, e que eu sei que ele deu, eu fiz essa lista. Porque de repente você entra numa guerra achando assim, bom, se o apóstolo falou para a pastora Fátima que a lúcida era ela e era para ela lutar, eu sou a lúcida, eu vou lutar. Beleza, mas você tem realmente um entendimento do que é essa estar lúcida? Você tem um entendimento de verdade do que é isso? Mulher santa, quanto tempo de oração? Quanto tempo de leitura da Bíblia? Você murmura? Você é incrédula? Você tem testemunho? Faz parte da santa. Interna, manifestações internas e externas que nós lemos aqui. Separada para o serviço de Deus, consagrada àquilo que Deus está falando. Então você vai ter que fazer uma checagem da tua vida para você não se decepcionar. Porque de repente você fala assim, não, eu sou a lúcida e a santa da casa, e agora eu vou então fazer esse trabalho no Senhor. Mas você não tem lucidez e você não tem nada de santa. Porque você murmura, porque você é incrédula, porque você não tem testemunho, porque você não é lúcida. Então você vai ter que chegar primeiro nesse ponto. Ah, pastor, mas aí eu desanimei. Não, não desanima, vai acertar a tua vida. Eu só estou falando para você, não é para você desanimar e parar o processo, é ao contrário. É para você fazer uma leitura da tua vida e falar, bom, agora hoje eu entendo que eu não estou lúcida. E você tem o teu nível de lucidez também. Eu estou dando aqui um ponto daquilo que eu convivi. Mas você vai ter que buscar em Deus o teu ponto de lucidez. Você vai ter que buscar em Deus o teu ponto de santa, porque você tem uma idade espiritual, você tem um conhecimento, você tem um nível de relacionamento, um nível de entrega. De repente, com 30% da lucidez que a pastora Fátima tinha no relacionamento para poder no convívio, me puxar e me limpar, com 30% disso, para você já funciona. Porque a idade espiritual que você tem e o entendimento que você tem, mas você vai ter que estar fluindo nisso. Eu não sei a porcentagem que você vai conquistar, mas você precisa entender que tem uma cota para você, tem uma meta para você bater. Então não é palavra, ou não é você falar assim, eu vou no culto, eu leio a Bíblia, eu sou santa e lúcida. Dá uma acalmada, porque você pode se ferir mais ainda. Porque você começa a trabalhar em cima disso, achando que é lúcida e santa, nesse sentido de estar separada, e você não tem essa manifestação, e o adversário vai te pegar, porque o adversário vai fazer uma leitura do mundo espiritual que você está, e aí ele não vai abrir mão dos direitos legais que ele tem na vida do seu cônjuge ou na sua própria vida, e aí vai dar problema. Porque a lúcida, como é que está a limpeza e a organização da sua casa, lúcida? Como é que está a tua higiene pessoal? Uma coisa de lucidez, que vai chamar a atenção do teu marido. Santa, como é que está a fofoca? Como é que está o conteúdo acessado na internet? E como é que está o conteúdo que você assiste na televisão? Porque a santa, ela pode... ela não vai ficar fazendo fofoca. Ela não vai assistir qualquer coisa. Ela é santa, ela é separada.
A lúcida, ela vai deixar a casa dela em ordem, ela vai estar com a vida dela em ordem, ela vai estar limpa, ela vai poder, ela tem isso para manifestar. Mas o marido chega em casa, a casa está de ponta cabeça. O marido chega em casa, a mulher está de ponta cabeça, os filhos estão de ponta cabeça. O marido chega em casa, ela está falando da vida dos outros, ela está murmurando, ela está reclamando, ela não tem testemunha, ela não tem conduta de santa. O que nós estamos falando é que você vai ter que ter uma conduta de santidade, de estar separada, e uma conduta de lucidez. Porque você pode estar como Abigail, com um louco dentro da tua casa. E ali nós vemos uma mulher santa e lúcida. Porque no momento que a morte bateu à porta da casa dela, ela se levanta, porque ela era lúcida e ela estava separada. Quando ela recebe a notícia, ó, nosso Senhor deu uma resposta para Davi de atravessado e vai dar problema. Ela tem tudo à mão e ela se levanta, porque ela está lúcida, ela consegue enxergar, está transparente, está avivado para ela. Esses dias minha sobrinha de 8 anos foi num culto, saiu no culto num sábado, falou assim para a mãe dela: mãe, eu tô avivada, eu tô toda tremendo por dentro. Aí ontem eu falei com ela no telefone, ela falou assim: tio, ontem fui batizado com o Espírito Santo, orei em línguas. 8 anos. Tá transparente, tá lúcida, tá avivada. E ela falou assim: esse pastor que veio aqui na minha igreja, ele é bom. Porque no entendimento dela, ela foi batizada com o Espírito Santo, então o pastor é bom. E eu falei: glória a Deus, Luísa, ora mesmo, fica firme aí. E ela é crente demais. Então ela está avivada, ela está lúcida. Então, Abigail, quando chega aquela notícia, ela poderia ter falado: ah, cara, eu estou cansada disso aí. Mesma coisa de sempre, a mesma dureza de coração, a mesma loucura, a mesma manifestação. Que é o que a minha esposa passou várias vezes. Eu estou cansada disso. De novo. Mas sempre ela arrumava um ânimo no Senhor para ir se encontrar com a morte e falar: morte, põe na minha conta. Morte, põe na minha conta. Morte, põe na minha conta. Ela sempre antecipava a visitação da morte na minha vida, porque ela estava lúcida e ela estava separada, como Abigail. Abigail, ela ressuscita antes que morresse, porque o decreto de morte já era determinado. Davi tinha dado a palavra, ia morrer e acabou. Mas ela pega aquela comida, ela pega aquilo que ele pediu, e ela manda os empregados na frente, ela não fala com a loucura. Cuidado para quem você vai dar informação, porque a lúcida, ela sabe se movimentar. Ah, eu vou avisar. Não, não é ser submissa, mas você vai ter coisa que você vai ter que se movimentar no mundo espiritual. Porque você vai falar para o louco e ele não vai deixar você sair. Se a Abigail fosse falar para Nabal: ó, eu vou lá levar a oferta para Davi que ele pediu, a comida, ela não ia sair de casa. Ia morrer todo mundo. Tem coisa que você vai ter que se movimentar em silêncio. Tem coisa que você vai ter que se movimentar dentro da lucidez. Não dê informação para louco. Não informe o louco os teus passos. Faça a leitura espiritual do mundo que você está inserida. Bico fechado. E às vezes o louco não é só o marido. Às vezes o louco é tua mãe, teu pai, tua sogra. Até teu pastor pode estar louco, tem hora. De você falar alguma coisa e falar: não, não vai sair daqui. Então ore muito. Preste muita atenção para quem você vai dar informação quando você sai numa rota de morte para buscar vida. Porque é um desafio muito grande. Você está correndo risco. Abigail estava correndo risco. Ela foi lá para conversar com Davi e ela falou assim para ele: põe tudo na minha conta. Sabe o que ela estava falando para Davi? Se for para matar, eu morra. É isso que ela estava falando. É isso que ela foi fazer. Se realmente ficamos devendo para você, então me mata aqui, mas deixa o meu povo lá. Deixa o meu marido louco lá, deixa os meus filhos lá, deixa tudo quieto lá. Já me mata logo aqui. É tudo culpa minha. Ela foi lá por identificação, assumir todo o pecado daquele homem louco. Todo. Então você vai ter que entender que você vai ter que estar santa mesmo. Você vai ter que estar lúcida mesmo. Você vai ter que saber o que você está fazendo, porque você vai puxar uma atmosfera de pecado para você em arrependimento diante do adversário para falar assim: põe na minha conta. E aí a justiça de Cristo na tua vida
vai fazer com que você seja inocentada, como Davi inocentou Abigail e suspendeu aquele juízo de morte. Então ela ressuscita antes que morresse. Porque no mundo espiritual já estava morto. Mas ela não deixa concretizar na terra. No mundo espiritual, esse relacionamento já era, irmão. No mundo espiritual, isso que está ao teu redor já acabou, mas Deus está te convidando. Seja lúcida, seja santa, vai atrás disso, transforma esse quadro de morte em vida e volte para casa com uma boa notícia. Mas você vai ter que estar preparada para isso. Então, eu não quero que você fique iludida ou nem desanimada. Ah, não, esse nível é muito alto para mim. Mas eu também não quero que você seja iludida. Ah, eu sou santo e lúcido, eu vou entrar, que vai dar tudo certo, porque eu vou no culto, ele não vai. Não entre. Por favor, não entre. Se guarde em Deus, gere isso no Senhor. Vai realmente ter o que oferecer, porque a guerra é violenta. Você não vai enfrentar qualquer coisa. E aí, dentro disso, então nós lemos aqui da lucidez e da mulher santa, que eu creio que deu para você entender o ambiente que você está inserido e que você vai ter que lutar para que isso se estabeleça. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Vou procurar aqui, eu tô... Só um minutinho, irmão. Então, dentro disso, para a gente já passar para a pastora Fátima, a gente entender esse mundo aí. Hoje, o que Deus está falando da minha parte? Jogue a razão no lixo, realmente se torne lúcida ou lúcido e realmente seja separado. Faça a leitura do mundo espiritual e vá para cima do teu adversário, para que você possa ter condição de mudar. Pastor, mas nós estamos falando de identidade de mulher, de restauração, eu estava esperando uma coisa mais tranquila. É guerra mesmo. Porque o que tem de liberações sobre a mulher especificamente, se você não for bem fundamentada para você entender o que você vai ter que reverter no mundo espiritual, você não vai sair disso nunca. E você vai ficar esperando em fontes equivocadas que nunca vão trazer a resposta que você precisa e você vai morrer frustrada com o Senhor teu Deus, inclusive, porque você fala, lutei tanto e não cheguei em lugar nenhum. Que é uma das machucadoras que pode ter na tua vida hoje. Eu luto tanto e não saio do lugar. Se nós perguntássemos aqui agora quem está se sentindo assim, iria aparecer alguém. Você pode até se manifestar se você tiver coragem. Eu luto tanto e não saio do lugar. Você pode falar assim, sou eu. Dá uma digitadinha aí. Porque tem, entendeu? Luta tanto e não acontece nada, porque você está lutando da forma errada. O que nós queremos te ensinar nesses 10 dias é lutar da forma certa, do lugar espiritual correto, sabendo quem você é em Deus e quem Deus é em você, para você poder entender que você pode romper isso, porque isso te machuca. Porque se você estiver sentada, paralisada e não está acontecendo nada, você fala, bom, também não estou fazendo nada. Mas é demasiadamente frustrante empreender força em algo, confiando no nome que é o do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falando em nome de Jesus, lançando sangue, decretando, renunciando, assistindo o apóstolo. Hoje cedo eu dei uma corrida na lista de quem estava assistindo o apóstolo. Tem gente que estava assistindo o apóstolo lá às 6 horas da manhã, já está aqui agora 7h30, depois já vai trabalhar, depois já vai assistir outra. Por quê? Você quer alguma coisa. Você não está brincando. Você quer de verdade. Só que não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque você pode estar enganada a respeito da tua lucidez. Você pode estar enganada a respeito da mulher santa que você é ou do homem santo que você é. Você pode estar enganado a respeito que a razão vai trazer para você um ambiente de segurança e não vai. Você pode estar enganado a respeito de muitos pontos. Então, Deus quer te sarar disso, te estabelecer num lugar onde você tenha uma condição real de mudar o teu quadro. Uma condição real de ser sarada e de começar a ver as coisas da tua mão, o trabalho, o teu penoso trabalho ter resultados. É isso que Deus quer nos levar. Irmãos, nós ficamos na vida comercial. Eu trabalho desde os meus 8 anos.
Mas por conta eu trabalho desde os 17. Foi o meu primeiro açougue eu abri, eu tinha 17 anos. Num dia deu um surto no meu pai, um dos surtos, e ele falou só isso para mim. Eu trabalhava com ele, ele falou assim para mim: arruma um açougue para você. Seu tio tá vendendo um lá, tem outro que eu tô montando lá, eu vendo para você, mas vai embora daqui agora, porque agora você já é homem, você não vai querer apanhar de mim, nem eu apanhar de você. Nós trabalhamos com faca, eu posso dar uma facada em você ou uma facada você dá em mim. Então vai embora daqui agora. Esse foi o encerramento da minha carreira com o meu pai. Só isso. A conversa foi bem simples. Vai embora, senão eu vou te dar uma facada. E apanhar dele, eu apanharia fácil, porque ele era muito mais forte, muito, muito, tudo mais. Então não precisava nem de faca, ele ia bater em mim mesmo. Ele falou assim: ó, te convido a retirar-se, para você não apanhar ou ser esfaqueado. Sem facada. É, entendeu? Aí então eu tinha 17 para 18. E eu fui e comprei um açougue e comecei a minha vida. Então eu trabalhei por conta dos 17, aí depois tiveram algumas interrupções que eu fiquei só na igreja ali, mas eu trabalhei dos 17 aos 50, 51, empreendendo muita força. E ela começou comigo quando nós casamos, eu tinha 19 para 20. Então nós temos 36 anos mais ou menos de casado. Eu tô com ela desde os 17 também, que eu já namorava, eu tô com 55, então nós estamos há 38 anos juntos e 36 de casados, trabalhando no comércio. Uns 30 anos nós ficamos só no comércio, empreendendo muita força para obter um resultado ínfimo, perto do tanto de dinheiro que passou na nossa mão, perto do tanto que nós trabalhamos, do tanto que nós vendemos, do tanto que nós negociamos. Por quê? Porque nós estávamos presos, mas a gente se matava. E isso é frustrante demais, isso machuca demais, isso cansa demais, isso arrebenta com a vida. E no espiritual não é nem um pouco diferente. E é mais frustrante ainda, porque agora você está aplicando a palavra de Deus. Você está aplicando o nome do teu Deus. Você fala, mas como que isso pode não dar certo? Como que eu não saio do lugar? Como que eu estou aqui fazendo? É porque você precisa de alguns ajustes e eu preciso de alguns ajustes para que as coisas comecem a fluir. Você precisa receber algumas coisas, às vezes um negócio simples. Um abraço e um beijo. Pode mudar tudo. Só isso. A minha vida, um abraço e um beijo de um pai. Quando o apóstolo me abraçou e me beijou, era uma coisa assim, mas o que que muda isso? Isso é frescura de gente doente. Não. Isso é dor de órfão. Que precisa saber que tem alguém no mundo espiritual que está falando para ele, cara, vamos embora. Só isso. Você só precisa de um pai. Às vezes na tua vida você só precisa de um pai para te destravar. Você só precisa de alguém que fale como o Davi falou para Salomão. Falou, cara, eu reuni todas as minhas forças. Como rei, como pai, eu peguei oferta, eu pedi, eu fui atrás. Tá tudo aqui, ó, porque eu sei que a obra é muito grande. O templo que você vai construir, aquilo que Deus pediu para você, é muito grande. E como rei e como pai, eu fiz tudo o que eu podia. E aí Deus estava falando assim para o céu saber, para o inferno saber e para Salomão saber. O Pai acredita em você. Aleluia. Vai dizer que aquele homem não tinha um potencial? Que Salomão não tinha um potencial? Claro que ele tinha. Mas ele ainda precisava de um rugido do leão velho para falar assim: o Pai ainda está aqui. Eu ainda estou rugindo e eu acredito em você. Aleluia. Está aqui tudo que eu consegui. Constrói o templo. Você só precisa disso. De alguém que olhe para a tua vida e fala assim: calma, que você tem pai. Lá em cima e me dá um abraço aqui. Eu gosto muito de deitar as pessoas aqui. E pego assim, porque ali eu acolho a pessoa. E eu me sinto acolhido quando faz isso comigo. Apesar de eu ser muito alto, às vezes é difícil. É difícil. Mas eu gosto de acolher as pessoas assim. E as pessoas têm recebido isso. Graças a Deus, que Deus tem me dado essa graça de transferir uma paternidade. Então, quando você pega esse abraço e quando você fala assim, calma, tem alguém rugindo por você. Eu acredito em você. Vai, muda todo o seu destino profético. Muda toda a tua rota. Mas não aconteceu nada, o pastor não me deu dinheiro, não me deu, não pagou minhas contas, não,
não deu uma surra no meu marido, que é o que eu queria. Você podia dar uma surra no meu marido, pastor, quem sabe dava certo. Não, não é disso que você está precisando. Você só está precisando de um pai. Para você saber que você está guardada e que você tem pai e que você vai entrar num lugar em Deus, que você vai realmente se santificar, abrir mão da razão e ser lúcida para você transformar esses ambientes tão terríveis contra a tua vida. Amém? Vamos deixar a pastora falar um pouquinho em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã. Amém. Glória a Deus. Não precisava de uma introdução melhor àquilo que o Senhor está me dando para falar, não é? Então, Deus começou a trazer uma caminhada para nós sairmos, porque verdadeiramente estamos trabalhando no resgate da imagem da mulher. E ela, o que ela pode fazer em Jesus Cristo, dentro dessa imagem que foi tão distorcida, tão escravizada, não é? E Deus colocou aqui para mim a respeito que o desejo de Labão é escravizar. Então, aí depois o pastor Alexandre falou a respeito da paternidade de Labão, sobre Jacó, sobre Raquel, sobre Lia. Então, uma paternidade maligna, que fez com que aquelas pessoas entrassem em ambientes de engano. E veja que Rebeca enviou o filho dela para lá, mesmo sabendo quem era o irmão. Ela saiu de debaixo da cobertura do irmão, ela percebeu como Labão tratou o servo mais velho ali de Abraão, não é? Com aquela como que eu posso dizer, com aquele rapapés tão terrível, não é? Venha, nós temos comida, temos isso, temos aquilo, mas ela conhecia a ambição do coração do irmão. E mesmo assim ela libera o seu filho, porque ela achava que ali ainda seria um lugar de segurança, mas infelizmente havia um engano, porque ela mesma fazia parte desse ambiente de engano. Então, e dentro daquilo que eu gostaria de trazer, antes de chegar no ponto principal, tenha cuidado de não colocar a sua esperança, ou já ter colocado a sua esperança em pessoas que estão já subjugadas por um ambiente. Do que eu estou falando? Eu estou falando de mães que às vezes viram as suas filhas, os seus filhos serem abusados pelos pais e não tomaram providência. E abuso pode ser desde o sexual até do verbal, até da violência física. Mães que não conseguiram se posicionar, pessoas que não conseguiram se posicionar a nosso favor, colocando uma paralisia naquela injustiça, porque também estavam subjugadas pelo mesmo ambiente de engano. Então, tire as suas expectativas, comece a liberar mãe, comece a liberar pai, comece a liberar professores, avós, pessoas que estavam no nosso círculo ali de injustiça, vendo coisas acontecer conosco e não tomaram nenhuma providência, não é? Então, saia desse ambiente. O segundo ambiente que eu gostaria que, sim, em nome de Jesus, que as pessoas saíssem, são os ambientes de comparação. Porque Lia, ela entrou por um lugar de, em todo tempo, comparar-se com a Raquel. A palavra de Deus diz, ali, vendo Deus, que Lia era desprezada pela fecunda. Então, Deus viu o ambiente que ela estava. E como o pastor Alexandre falou de uma maneira muito revelada e maravilhosa, que é para quebrar as estruturas do nosso coração, Deus está falando para você hoje. Eu vejo que você é desprezada. Eu vejo a injustiça. Eu vejo que você tem razão. Mas eu estou te chamando para você observar os meus feitos a teu favor. Eu estou fazendo coisas a teu favor. Então, comece a permitir que eu gere algo espiritual junto com aquilo que eu te dou no material. Foi o que Lia não conseguiu entender, porque aqui, ó, ela não foi fecundada por Deus, foi só pelo homem. Então, o Senhor está falando, veja, essa graça que eu estou te dando, vamos puxar para o meu caso. Ir a Bauru fazer a obra de Deus era uma graça que Deus estava me dando. Eu não estava sendo fecundada por uma circunstância da terra, eu estava sendo fecundada por Deus, e algo iria romper no ambiente da terra. Então, se eu olhasse para o meu esposo, eu continuaria num lugar de falta de frutificação, eu ia continuar infrutífera. Mas Deus me falou, sobe, eu estou apostando as minhas fichas em você, eu estou confiando em você, eu estou te chamando para redimir, trazer a minha luz para um povo que eu estou inserindo você nesse contexto para fazer algo a meu favor. Lia estava gerando ali os filhos, os patriarcas da nação de Israel, e ela não conseguiu perceber isso por causa da cobiça do próprio coração, por causa da ausência da paternidade de Labão. Sabe o que quer dizer Labão? Quer dizer branco, ou seja, coisas enganosas, havia uma brancura ali,
na identidade de Labão, mas ele era enganoso, ele era uma pessoa de escravidão, ele gostava de levar as pessoas na coleira. Ei, ele queria se alimentar da vida das pessoas, ele não se importava com as pessoas, ele importava do lucro no bolso. É isso que Satanás quer fazer conosco. Ele quer trazer para nós uma falsa paternidade firmada na rejeição e firmada na razão. Uma das tábuas das rejeições são as comparações. Ai, porque meu cabelo, ai, porque meu corpo, ai, porque o marido daquela, ai, porque a roupa daquela, ai, porque nós vamos entrando em lugares de comparação. Esses dias Deus teve que tratar tremendamente comigo com as manifestações de comparação. E não era roupa, não era cabelo, não era uma bijuteria, nada disso. Deus teve que tratar comigo em relação a sentimentos que eu tinha em determinados comportamentos de pessoas que me eram caras. Como que fala isso para essa pessoa e para mim fala assim? Como que me trata dessa maneira, nesse mesmo ambiente, nesse cubículo no qual nós estamos inseridos? Para mim, eu estou agindo assim e é ruim, mas para outra pessoa tem sorriso, tem graça, tá tudo bem. Então, que balança enganosa era essa? E o meu coração ferveu. Aí Deus veio e falou para mim: sabe por que eu estava passando roupa? Meditando num outro post que eu tinha visto, sabe que Deus veio e falou para mim: você está nas tábuas da comparação. Isso é orgulho. Eu te fiz exclusiva. Não se compare com ninguém. Então, amados, são coisas que para restaurar a nossa identidade nós vamos precisar lançar fora. Mas só dá para lançar fora se nós entrarmos no gerar de Deus a nosso favor. Sairmos da escravidão que Labão tem oferecido para nós. Anda por esse caminho aqui. Tem pessoas que desejam, a pessoa fala assim, agora nessa palavra que o pastor Alexandre deu, dá para entendermos o que as pessoas fazem com aqueles que chegam na vida delas. Tem mulheres que a outra, estavam duas pessoas namorando, casando, para casar. Havia uma escolha de ficar com essa ou ficar com a outra. Aí ficou com essa aqui, você foi a preterida. E aquela com a qual o rapaz ficou, fica esfregando na sua cara, ele ficou comigo. Esse é um ambiente de vingança. E agora o nosso coração sujo queria que nós estivéssemos naquele lugar para nos vingar. O Senhor está falando, jogue isso fora. Porque aquele coração pode sentir isso, porque ele não tem temor de Deus, mas o seu não. O seu eu estou separando para mim. Jogue toda a inveja de pessoas vingativas fora, porque a palavra de Deus diz isso, a respeito daqueles que prosperam nos seus caminhos e são maus, não tem inveja deles. Leia lá, Salmo 73, se eu não me engano, Salmo de Asaf, que vai falar a respeito daqueles que prosperam e o justo está lá, esperando que Deus manifeste justiça, mas uma justiça de acordo com o nosso coração paternal, de acordo com aquilo que Labão é. Deus está falando, eu não tenho isso para você. Você quer ser santo, quer ser santa, haverá um morrer para a paternidade das trevas. Você quer restaurar a tua identidade, entre para mim a paternidade. Eu sou teu pai e sei o que eu faço, o que eu permito sobre a tua vida. Contei esses dias lá no encontro, para algumas irmãs que Deus enviou ali. Deus, antes eu estava orando em casa, o Senhor falou ao meu espírito, vocês que vieram aí, desse lugar, sabe que Deus falou para mim? Que Deus está permitindo que vocês passem por esse tipo de prova, de fornalha, porque isso será importante no ministério de vocês. Deus me fez lembrar, quando o meu pastor, na época, falou para mim, ele falou, olha, o que Deus está fazendo na sua vida, nós não podemos interferir, porque isso vai ser sustentáculo do teu ministério. E olha eu aqui, ajudando pessoas a sair de casamentos abusivos, ajudando pessoas a ter a identidade restaurada no Senhor. Então, você quer ter a identidade restaurada, você quer que a sua imagem mude, você quer que o espelho da sua vida, que é a imagem que você carrega do Cristo vivo, comece a funcionar ao teu redor. Saia do ambiente da paternidade de Labão. Labão está te enganando. Labão está te escravizando com sentimentos de razão, com sentimentos de comparação e com sentimentos de vingança. Saia desses lugares, comece a entregar para o Senhor. Senhor, começa a me lavar. Eu quero ser santa, eu quero ser a lúcida. Não confunda lucidez com religiosidade. Lucidez é andar à luz da palavra. Isso é lucidez, porque lucidez vem da palavra luz. Então, se há uma luz em você, como o pastor Alexandre falou, você precisa de uma palavra para sustentar a tua caminhada. Sem palavra não tem luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus.
Então, se não tiver uma palavra profética para balizar, para colocar balizas assim, ó, no teu caminhar, nós estamos perdidas. Eu tinha uma palavra, por misericórdia e graça do Senhor, eu tinha uma palavra em relação ao meu filho, meu esposo. Teu esposo é para mim como uma dracma perdida. Varre a casa. Varre, encontra essa moeda, depois você vai festejar com as suas amigas, porque ele é moeda de lucro para o meu reino. Foi a palavra que Deus deu a respeito do meu esposo. E essa palavra eu segurei. E pela misericórdia dele, ele viu que eu criei e ele começou a mudar o meu interior. Preparando, há 5 anos atrás, uma pessoa que falasse: ei, saia da religiosidade. Ei, saia desse lugar de vingança. Há tanto tempo, como o pastor Alexandre falou, há 32 anos, num lugar onde meu casamento não ia nem para frente nem para trás. Era uma coisa tenebrosa, era horrível o nosso casamento, estava morto. Aí Deus falou: mas eu tenho uma palavra, e se houver alguém que se posicione como Abigail, dia após dia, eu vou levantar o casamento. Agora você e eu vamos ter que decidir qual a identidade que queremos. Antes de haver a restauração do casamento, precisa ser uma restauração na tua identidade. A minha identidade precisou começar a subir diante dos meus próprios olhos. Eu comecei a entender que Deus não era Labão na minha vida. Ei, porque foi isso que Satanás plantou na minha mente. Deus é um Labão na tua vida. Ele quer que você ande escrava do teu marido. E o ressentimento pelos homens e a autoridade masculina cresceu dentro de mim de uma maneira que eu creio que muitas aqui podem dimensionar, porque talvez estejam no mesmo lugar. Eu punha a mão na cintura muitas vezes e falava: onde o senhor está? Porque o adversário era Labão na minha vida e fazia com que eu olhasse para Deus e achasse Deus mentiroso. Ei, mas era a natureza de Satanás me enganando e me iludindo. Você quer sair desses lugares? Tome conta da tua identidade em primeiro lugar. Comece a falar para Deus: Deus, eu quero sair agora dessa brancura maligna, maldita, enganadora, sedutora, falaciosa, que não me levou a lugar nenhum. Eu reconheço. O apóstolo falava para a esposa dele, a apóstola Luciana: agora a pastora Fátima não vai vir mais. Agora ela não vai trazer mais a minha presença e os problemas dela. Porque foi muito duro o que ele contando para a gente quando a gente foi para Cuiabá. Ele falou no meio das pessoas lá numa reunião. Ele disse que ele falava para a esposa dele. Falou: Lu, agora a pastora Fátima não volta. Porque eu falei para ela fazer um trem lá, que ela não vai fazer. Mas sabe, amados, assim como a viúva de Sarepta tinha uma palavra que a governava antes de Elias chegar naquele lugar para ser sustentado pela viúva, o Senhor havia já liberado uma palavra sobre aquela viúva e ela havia recebido aquela palavra no seu interior sem ela saber. Deus estava fazendo a mesma coisa comigo. Ele havia colocado uma palavra incrustada dentro do meu coração, sem eu saber. Ele foi me conduzindo, ele foi me puxando com laços de amor eterno, com cordas de misericórdia. Eu vou te atraindo para mim, porque eu tenho algo para fazer no casamento de vocês. Eu tenho algo para fazer na vida do seu marido e é importante para o meu reino. Só que primeiro eu preciso resgatar você. Estou te amando. Saia desse lugar de ódio. Saia desse lugar de rejeição. Saia desse lugar, dessa escravidão que Labão te inseriu e fez com que os teus olhos ficassem contaminados com quem eu sou e com a figura masculina. Eu vou limpar tudo isso. Se você estiver disposta, o Senhor vai fazer essas coisas dentro de você. E pode ter certeza, em primeiro lugar, Ele está vendo a tua vida. Não olhe apenas para o objetivo de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Primeiro, Ele quer te dar identidade. Deus não é mesquinho. Porque senão você pode pegar essa palavra pelo espírito da rejeição, distorcer. Ai, Deus está interessado só no meu marido. Não. Deus está interessado em você. Porque chegou o momento que quando o meu marido não sabia o que ele queria escolher, Deus falou para mim: o meu trabalho acabou em você. Se seu marido não quiser, você está livre. Então, entenda, Deus está interessado em primeiro lugar no pessoal. E depois vem o propósito e o destino profético. Deus não é egoísta, Deus não é irresponsável. Ele nos ama, Ele nos ama. Ah, mas tem uma nação para eu conquistar. Primeiro Ele vai conquistar você. Ah, mas tem um bairro para eu conquistar. Primeiro Ele vai conquistar você. Ah, mas tem um marido para eu conquistar. Primeiro Ele vai conquistar você. Porque Ele não quer usar as pessoas. Satanás usa as pessoas, mastiga bem, faz com que ela puxe um monte de adeptos. Depois Ele joga fora. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus,
Ele quer fazer de você um jardim regado, um manancial na presença dele. Então, creia no amor de Deus. Deixe ele pegar a sua identidade e mudar totalmente a imagem a qual você e eu estamos refletindo. E vamos entrar num caminho de glória na presença de Deus. Não estou falando que não vai doer bastante, porque abrir mão da razão, irmãos, dói demais, mas vai trazer vida. Não podemos permitir que as dores, não podemos, eu entendo, querido, eu entendo, mas deixa Deus trazer o som da voz dele, que vai destravar a tua voz. Às vezes ainda é tempo de calar, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, tenha certeza disso. E vamos entrar em lugares de grande restituição da parte de Deus. Amém? Fico com essa palavra, em nome de Jesus. Glória. Assim. Amém? Shalom, os abençoe até amanhã. Vamos que vamos. Um abraço.